Você, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo diário. Hoje nós vamos falar sobre um dos juízes. Então, pega sua Bíblia, pega seu caderno de estudo, seu lápis, sua caneta, enfim. Ora ao Senhor, vem conosco. Hoje nós vamos tratar de mais um personagem da Bíblia. Nosso personagem de hoje é Jefté. Jefté quer dizer abridor ou Deus abrirá. O nome tem o sentido de liberdade, de quem dá liberdade, de quem traz liberdade. Jefté era o filho de Gileade, mas um filho que Gileade teve com uma meretriz. E Gileade da tribo de Manassés, portanto ele era da tribo de Manassés. Entretanto, os irmãos dele não sentiam-se à vontade porque o pai havia tido um filho com uma meretriz. Então ele era muito assediado em relação aos seus irmãos. Isso fez com que ele saísse de junto dos seus irmãos e fosse viver numa cidade chamada Tobi. Tobi fica na Síria. Muito bem, Gileade era um homem guerreiro, valoroso, né? A Bíblia fala isso, e em Tobi, lá na Síria, ele acaba formando um grupo de pessoas. Alguns dizem que não eram pessoas assim de boa índole, mas era respeitável aquele que tomasse bens ou que invadisse terras para tomar coisas dos habitantes da terra, que não fossem israelitas. Então eles viam isso com bons olhos, né? De qualquer forma, ele tinha um grupo de pessoas e ele fazia essas incursões em tribos, outras nômades, etc., e vivia destas coisas, né? Era uma pessoa já acostumada com a guerra, tinha uma grande coragem e era um líder carismático. As pessoas o seguiam de forma de bom grado. Diz a palavra que ele foi cheio do Espírito de Deus quando foi chamado para libertar o povo de Deus. Então, este personagem, Jefté, ele está no hall, na galeria dos heróis da fé. Se o amado observar, lá em Hebreus 11, 32, no 32 existe o nome de vários personagens e o nome de Jefté consta junto a estes outros heróis da fé. Muito bem, ele foi juiz de Israel por 6 anos. Na verdade, ele foi o 9º juiz de Israel. Naquela época, os amonitas e os filisteus estavam assediando toda a região de Gileade, já fazia algum tempo. Então, já faziam 18 anos que o povo era incomodado pelos amonitas e pelos filisteus. E aqueles mesmos que eram contra ele, exatamente por ser filho de uma meretriz, acabaram indo até ele e pedindo, já que ele tinha experiência em guerras, pedindo para que ele voltasse, para que ele libertasse o povo de Deus. E ele foi, com a promessa de que ele seria líder do povo uma vez que vencesse a guerra. Amados, veja aqui, a descendência dele foi razão para ele ser marginalizado, ele ser excluído, ele ser mandado embora do lugar onde ele vivia. Entretanto, a necessidade fez com que as pessoas, vamos dizer assim, se humilhassem e pedissem agora a ajuda deles. Aquele que não servia antes para ser irmão, aquele que não servia antes para morar junto, aquele que não servia antes para habitar com eles, agora servia para libertá-los. E depois, se os libertasse, serviria para ser o seu líder. Então,
vejam como as coisas são feitas, né? No reino de Deus as coisas às vezes não são tão claras sob o ponto de vista humano, né? Sob os olhos e o raciocínio humano. Deus tem as suas razões que são muito mais superiores do que as nossas razões. O fato é que ele foi para a batalha e ele vence a batalha, vamos dizer assim, tranquilamente. Então, ele liberta o povo de Deus dos inimigos. Tá? Uma vez que ele libertou o povo de Deus dos inimigos, a tribo de Efraim, cheia de dores, cheia de mágoa, cheia de reclamações, vem instar contra ele porque ele não havia chamado Efraim para lutar. Né? Por que Efraim não foi antes? Efraim queria participar da glória. Na verdade é essa, né? É isso que a Bíblia nos mostra. Efraim queria participar da glória. Ele não foi antes, mas depois ele queria ter ido. E aí ele arranja briga com Jefté. E esta briga resulta uma batalha que Jefté ganha. Mas neste meio tempo, ele, antes de sair para a luta contra os amonitas, ele faz um voto precipitado. Ele fez um voto dizendo ali em Juízes 11, 30, 31, né? Ele diz 11, 30, 31. Ele fala que ele iria sacrificar. Olha só. E Jefté fez um voto ao Senhor: se totalmente entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Foi um voto muito precipitado. Né? A pessoa que viesse seria morta e seria oferecida em holocausto. Qual não foi a sua surpresa quando ele chega em casa? A primeira pessoa que vem ao encontro de Jefté é a sua filha única. E aí ele fica desesperado. Diz a palavra que ela pediu 2 meses, que ele concede, e que depois aconteceu o holocausto. Existe aqui uma discussão muito profunda entre alguns estudiosos que acham que Jefté não fez isso, que na verdade ele não agiu desta forma. E existem aqueles que dizem que sim. Em verdade, queridos, veja aqui que esse voto ele foi precipitado, ele foi imprudente. Então, uma lição para nós, a imprudência de fazermos um voto com o Senhor, porque depois a gente vai ter que cumprir esse voto. Ainda mais que aqui ele faz o voto de dar em holocausto, em sacrifício, ou seja, ele mata a sua filha. E isso escandaliza muitas pessoas, escandaliza alguns estudiosos. Tá? Ele tem alternativas, ele até tinha alternativas. O que está em Levíticos 27, do 1 ao 8. Eu não vou ler todo, porque aí fica muito, né? Mas ele fala assim, ó: quando alguém fizer um voto de dar ao Senhor o valor estimado de uma pessoa, ele fala sobre remissão. É a remissão do que é do Senhor. Então, se aquela pessoa é do Senhor e ele tinha consagrado, ele tinha feito um voto, ele poderia ter remido? Sim. Então, existe aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 27 de Levítico, existia a alternativa. Ele poderia ter remido a filha dele em relação a dinheiro. Ele poderia ter dado oferta ou dado outra coisa em holocausto no lugar, substituído. Então era possível porque a Bíblia previa esse tipo de situação. Tá? Entretanto, nós vamos observar o seguinte, 11:40 de Juízes. As filhas de Israel
Antes assim diz ali, daí veio o costume, né, de as filhas de Israel irem de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Então, isso demonstra, isso nos mostra que ele efetivamente fez o que fez, para espanto e para horror de muitas pessoas, admitindo que Gileade, que estava tomado do Espírito do Senhor, tenha feito este tipo de procedimento. Amém, amados? Bons estudos.